Olá a todos, sejam bem-vindos, irmãos, sejam bem-vindos, visitantes. Esse é o nosso canal Águas Puras. Meu nome é Abraão e hoje vamos estar abordando assuntos referentes a leis espirituais, porque antigamente o povo de Deus era regido pelo Velho Testamento e hoje, sob a graça do Senhor Jesus, somos regidos pela lei do amor e a lei do Espírito. Ou seja, estamos sensíveis ao que o Espírito Santo fala aos nossos corações. O tema de hoje é cristão convertido no caminho. Esse tema veio a mim quando eu estava conversando com meu filho e a professora de religião dele disse que não concordava com a doutrina dos crentes. Hoje em dia, utilizar o termo crente é muito comum. E o tratamento entre os irmãos muitas das vezes se dá dessa maneira. Mas se olharmos para as escrituras do Novo Testamento, o apóstolo Tiago já tinha exortado a igreja em relação a esse assunto. Porque muitos naquela época já se intitulavam crentes, mas na prática a maneira de viver estava em desacordo com a doutrina pregada pelo próprio Senhor Jesus e os apóstolos. Mas antes de continuar esse assunto, vamos analisar primeiro o termo protestante, utilizado para classificar os crentes que saíram do regime religioso católico para fundar novas denominações. Não religiões, pois a base é a mesma, o cristianismo instituído no primeiro século, mas com certas variantes na doutrina revelada através do Novo Testamento. É importante dizer que muitas denominações que surgiram após esse movimento deixaram entrar heresias dentro de suas organizações. E isso é muito grave, pois invalida o poder e a eficácia da graça do Evangelho do Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo. É uma estratégia do inimigo, pois a igreja é sustentada pelo poder da palavra e do Espírito Santo. E sem esses dois pilares fundamentais, o trabalho vai degringolando, restando somente a força dos homens, a qual não é suficiente para a pregação do Evangelho, conversão e salvação de almas. Protestante significa que alguém está em protesto contra outrem, mas os irmãos que resolveram sair da Igreja Católica Apostólica Romana não ficaram contra a instituição, eles apenas saíram dela, em desacordo com as práticas que estavam sendo adotadas pela igreja na época, e foram seguir aquilo que Deus tinha colocado em seus corações, ou seja, fundaram uma nova instituição religiosa, abolindo aquilo que estava em desacordo com as escrituras sagradas, e adotar a Bíblia como regra de fé, e nenhum livro poderia jamais suplantar o que já estava escrito referente às próprias palavras do Senhor Jesus, e o que fora também escrito pelos apóstolos. Portanto, não há hegemonia nem entre as tribos de Israel. Cada uma possui a sua sinagoga, mas adoram e servem ao mesmo Deus. A lei de Deus do Velho Testamento é a regra de fé, mas cada tribo tem a sua autonomia, o que é muito parecido com a estrutura da Igreja do Senhor hoje em dia. Então, se aquela igreja, aquela denominação for confirmada, o trabalho vai prosperar. Mas se não for confirmada pelo Espírito Santo, o trabalho não prospera. Essa é a base. E temos a Bíblia como regra de fé, o Velho Testamento como aio para a nossa aprendizagem e o Novo Testamento, a doutrina, a igreja revelada e toda a sua doutrina que deve ser seguida. Esse foi o primeiro ponto que a gente discutiu e agora, para que o estudo fique completo, nós vamos acrescentar aqui algumas escrituras. Eu escolhi o livro de Tiago, do apóstolo Tiago, porque ele aborda justamente esse assunto em relação a qualquer pessoa estar se denominando crente. E nos dias atuais a gente vê o termo cristão sendo muito utilizado, até por uma questão de tradição familiar. Então, para deixar bem claro, para que as pessoas possam compreender, são 3 palavrinhas aqui que resumem muito bem o que deve ser feito e como você pode se posicionar em relação à sua fé. Então, se você é um cristão convertido no caminho. São 3 itens aqui apresentados: prestação de culto, que refere-se à sua adoração ao Senhor, reunião para a adoração do Senhor, comunhão com os irmãos, ou seja, comunhão com a igreja, e colocar em prática a palavra de Deus revelada na Bíblia, né, que é a nossa regra de fé, que significa obediência ao Senhor, obediência às Escrituras, obediência aos mandamentos do Senhor. Então eu trouxe aqui essas 3 escrituras da carta do apóstolo Tiago, onde realmente ele confronta e exorta a igreja a sair de uma apostasia ou a sair de uma superficialidade que não te dá
direito à salvação, ou seja, você acaba perdendo a salvação por ter convicções rasas ou por não ter compromisso como cristão, como crente referente à igreja do Senhor Jesus, e o que realmente deixam as pessoas em uma zona de conforto, que Deus não se agrada. A primeira escritura é Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. O que a gente pode aprender, confrontando essa escritura, é muitas pessoas hoje em dia, pelo simples fato de falar que acreditam em Deus e creem em Deus, acham que vão receber alguma recompensa ou que estão em paz e não precisam fazer mais nada, né, em relação à sua fé. Então isso é uma apostasia, né? Isso é uma zona de conforto, como eu já falei, onde as pessoas, às vezes na família, tem uma avó que reza o terço ou ora muito, né, pela família inteira, e que isso já só pelo simples fato de acreditar em Deus, de crer em Deus, já é uma garantia e ele não precisa se preocupar com mais nada. Isso é uma falácia, né? Que na escritura fica bem claro que isso não tem... Claro, é o começo, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas isso nos mostra que não há mérito nenhum nisso. A segunda escritura é Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui a gente fala justamente da prevaricação, ou seja, você não faz aquilo que deve ser feito, a sua omissão. Você está em falta, você está prevaricando. Isso é pecado. Pessoas que deixam, abandonam os cultos, dizem que não é necessário prestar culto, se reunir com os irmãos, pode fazer isso em casa, pode assistir live em casa, pode assistir vídeos em casa. Isso também é prevaricação, porque o próprio apóstolo Paulo diz que não devemos abandonar as nossas reuniões. Então isso é uma ordenança do Senhor, né? Até também para celebrarmos a Santa Ceia, que também foi uma ordenança do Senhor Jesus, que nos ensina que devemos praticar esse ritual, essa lembrança do acordo da nova aliança, juntos, comendo do pão e bebendo do vinho, que simboliza o sacrifício vivo do Senhor Jesus, que entregou o seu corpo para ser imolado na cruz, representado pelo pão, e o vinho, que representa o seu sangue, que também fora derramado na cruz como sacrifício. E a última escritura, que é Tiago, capítulo 2, versículo 26, nos diz assim: porque assim como um corpo sem espírito está morto, também assim a fé sem obras é morta. Por isso que quando a gente se depara com o Evangelho e a gente vai se aprofundando no conhecimento das Escrituras, a gente tem conhecimento de tudo aquilo que a gente deve fazer, das nossas obrigações, dos rudimentos da fé que temos que ter nas nossas vidas, sempre colocando em prática e sempre evoluindo como ser humano, como homem, como mulher, como cristão, alcançando cada vez mais galardão e altura espiritual. O nosso objetivo é chegar à altura espiritual de Cristo. Isso é o desafio que o apóstolo Paulo coloca sobre as nossas vidas, né? A gente tem um pleno crescimento espiritual dia após dia, vários desafios, várias coisas na nossa alma que precisam ser melhoradas. É uma evolução constante, né? Você ser cristão. Então, todas essas falácias que foram mencionadas aqui anteriormente, das pessoas saírem da zona de conforto, saírem da apostasia, né? Aqui eu coloquei na adoração, nessa figura, a tenda de Deus, né? Então Deus pediu para os sacerdotes da época da tribo de Levi construírem essa tenda, porque Deus queria se fazer presente no meio do povo. E hoje em dia a igreja, né, a reunião dos irmãos, significa essa tenda, onde a presença do Espírito Santo é manifestada. Então o Senhor Jesus diz: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a presença do Espírito Santo é a presença do Senhor Jesus no meio da congregação, no meio do povo. Então você precisa prestar essa adoração. É uma obrigação do cristão, do crente convertido no caminho. A comunhão da igreja, que é você celebrar o sacrifício, que foi o pagamento pelos nossos pecados, a nossa redenção no Senhor Jesus. Por último, a obediência, né? Então, se a gente não conhece a palavra de Deus,
como é que a gente vai obedecer? Por isso que é feito todo um trabalho para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento ele é fundamental para afirmar a sua fé e para o seu crescimento espiritual. Então você precisa receber esse ensinamento de mestres na fé, são homens levantados por Deus para passar o conhecimento. Jesus diz para fazer discípulos de todas as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ficou 3 anos com os discípulos ensinando. Então, fazer discípulos é passar o conhecimento, passar a mensagem do Evangelho. Para finalizar, a gente pode fazer uma reflexão sobre tudo que foi falado aqui nesse vídeo e ver se nosso coração, a nossa intenção, se nós estamos realmente sendo cristãos convertidos no caminho, porque o problema não é Deus, o problema é o inimigo das nossas almas. Assim que partimos para outra vida, a gente vai ser confrontado. Todos esses questionamentos que foram colocados aqui, o inimigo, ele questiona, ele coloca à prova para que a gente não seja frustrado naquele momento. Melhor tomarmos atitudes e ações de arrependimento agora, para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, faça seus comentários através do nosso canal do Telegram e que o Senhor abençoe a todos. Até o próximo vídeo.